A palavra dessa noite vai falar sobre submissão, sobre postura, sobre posicionamento, sobre a aproximação. E eu queria iniciar com a igreja essa reflexão lendo aqui como texto base um texto muito conhecido. Lucas 18, de 9 a 14. A Juliane, mais uma vez, ela pregou novamente, né? Então, ela deu muitos elementos da pregação aqui. Ela falou sobre o publicano, não foi? E nós não combinamos. Ela não sabia sobre o que era a palavra, qual era o texto base. E nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano também. Amém? E ele é o nosso texto principal. Queria trazer aqui 3 textos essa noite para a gente chegar a uma reflexão sobre uma coisa, que eu não vou revelar agora. Lucas 18, de 9 a 14, diz assim: a parábola do fariseu e publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, mais uma vez falando contigo, mais uma vez nos aproximando de Ti. Senhor Deus, fala ao nosso coração, Pai. Fala por meio do Teu Espírito Santo, que nós cremos que está aqui. Nós cremos, Senhor Deus, que Ele hoje atua em cada vida. Nós cremos, Senhor Deus, na influência do Teu Espírito em cada vida. Senhor Deus, fala aos corações. Senhor Deus, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais de muitos esta noite. Senhor Deus, alcança os corações. Que os corações estejam abertos para Ti, como aquele solo, Pai. Aquele solo da parábola do semeador, aquele solo, Pai, que recebeu a semente. E, Senhor Deus, e a semente lá, Pai, nasceu e cresceu, Pai, uma grande árvore e deu muitos frutos. Que a Tua palavra possa ser recebida nestes corações e possa frutificar nas vidas. Senhor Deus, que nós possamos ser brasa, como foi pregado aqui. E que nós possamos, Senhor Deus, ir, Pai, até a cidade, Senhor Deus, com o Teu fogo, com a Tua unção, com a Tua luz. Mas primeiramente, Senhor Deus, revela-se a cada um, Pai. Vem com a Tua palavra. Essa é da Tua palavra que nós precisamos. É da sabedoria do alto que nós precisamos, Senhor Deus. Te pedimos tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse é o texto base, mas eu não gostaria de ficar somente nesse texto. Mas ao longo da mensagem, a gente vai partindo para os outros 2 textos, amém? Ontem, eu estava passeando com a minha família e a gente passou em frente a uma igreja, tinha uma igreja pentecostal, alguma coisa. E uma das meninas perguntou: pai, o que é igreja pentecostal? O que é pentecostal? E aí eu falei para ela assim: são as igrejas que acreditam no Pentecostes, aquele evento que houve, que está registrado em Atos 2, e que acreditam que os dons não cessaram, acreditam que o Senhor está aqui
trabalhando da mesma forma, porque Ele é ontem, hoje e sempre. Amém? Nós acreditamos, essa igreja é uma igreja pentecostal, que estamos escrevendo o capítulo de Atos 29. Atos, se você for ver na Bíblia, só tem capítulo até o 28. Mas o Senhor separa para você, para mim, uma história. A Bíblia também fala que nós somos cartas vivas. Então, cada um de nós está escrevendo o seu Atos 29. E com o mesmo Espírito, aquele que estava em Jesus, aquele que estava em cada um dos discípulos em Atos, registrado em Atos. Esse Espírito, sim, que opera milagres, que opera maravilhas. Nós cremos nisso, nós temos visto isso. Quem tem visto milagres aqui nessa igreja? Quem tem sido alvo de milagres aqui nessa igreja? Se nós formos contar, né, ao longo de tantos anos, né, essa igreja não é tão histórica como outras igrejas que têm 60 anos, mas ela tem 18 anos de vida, essa igreja, né, essa comunidade evangélica. E nós temos visto muitos milagres. E o Senhor tem realizado milagres pelo amor e a graça dele. Nós acreditamos em milagres. Mas, tudo tem um mais, né? A questão, meus irmãos, é que o Evangelho é maior do que os sinais e é maior do que os milagres. O que eu quero dizer com relação a isso? Se você lembrar do ID, da ordem de evangelização de Jesus, o que é que ele diz? Ide, pregai sinais, e o evangelho te acompanhará, é isso? Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque é a palavra que transforma. É a palavra que traz o arrependimento. É a palavra que me molda. É a palavra que traz um crescimento na minha vida. Aí ele diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Próximo versículo. E o terceiro versículo diz assim, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Amém? São sinais que acompanham. Primeiro vem o evangelho. E os sinais acompanham. Eles carimbam. Eles embasam aquilo que está escrito. Amém? Existem igrejas e pessoas que pregam sinais. Esquecem de pregar o evangelho. E existe, sim, um impacto nas vidas, sim. Como aqueles 10 leprosos que foram curados. Houve um grande sinal. Um grande milagre, uma grande cura. Mas só um entendeu o evangelho, aquele que voltou. E agradeceu a Jesus. Você pode ser curado de uma enfermidade, mas o que nós precisamos de fato é uma cura no nosso coração. Porque essa cura é o evangelho que nos leva à vida eterna. Um certo missionário de Deus trouxe uma figura muito interessante sobre a vida eterna. Eu já tinha visto uma sobre o mar, e eu já contei aqui. Mas o que ele trouxe foi uma corda. Ele trouxe uma corda enorme. Corda enorme. Nós nem temos aqui essa corda. Ele traz, deve trazer sempre. Antigamente ele disse que trazia aquela folha de papel de impressora matricial. Quem é dessa época aqui? Não precisa, pode se entregar. E aí esse papel, para os meninos aqui, ninguém mais imprime mais. Ninguém imprime mais as coisas. Tudo é digital, né? Antigamente a gente imprimia. Hoje, talvez, vocês tenham uma impressora 3D em casa, né? Os nossos filhos terão impressora 3D, mas tudo bem. Então, ele pegava uma sequência de folhas matriciais, aquelas juntinhas que você tinha que cortar do lado, cortar assim, né? Pois bem, e ele trazia e botava na sala inteira. O fato é que, como o tempo das folhas matriciais já passou, ele traz uma corda branca e uma pontinha desse tamanho vermelho. E aí ele diz, você vê essa corda inteira aqui, branca, essa é a tua vida eterna. Imagine que essa corda ela dá a volta ao mundo, ela não para aqui, nesse auditório.
Aí tá vendo esse pontinho preto, vermelho, ele mostra assim, é a sua vida. Ele diz que os homens trabalham focados nesse ponto vermelho, ele não entende. Não entende porque tanta preocupação com esse ponto vermelho e tão grande desleixo com toda aquela parte branca. Se o importante é toda aquela parte branca e não aquela parte vermelhinha, pequenininha. Porque a parte vermelhinha é a nossa vida aqui na terra. E a parte branca é a nossa vida no céu. Amém? O Senhor fala sobre o evangelho que transforma. E quem crê nesse evangelho, for batizado, será salvo e vai ter aquela vida daquela parte branca. Não somente a partezinha vermelha. É o que o Senhor tem para mim e para você. E os sinais, o que é que tem uns sinais nessa história? Eles acompanharão aqueles que creem. Amém? E acompanhando esses sinais, acompanhando a cada um de nós que cremos, é que nós vemos os sinais, acompanhando a todos nós aqui, vemos as coisas acontecendo para embasar a palavra. Mas, em Marcos 8, 11, 13, os fariseus, figuras que estão na Bíblia e aparecem assim, Jesus ele tinha muito a falar para eles. Os fariseus pedem um sinal na frente de Jesus, olhando para Jesus pedindo um sinal. Quantos de nós estamos aqui em frente ao Senhor, sentindo o Senhor, mas ainda pedindo um sinal? Lá estavam os fariseus. Marcos 8, de 11 a 13, dizem: E saindo os fariseus puseram a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar, e foi para o outro lado. E essa foi a resposta de Jesus. Porque os fariseus não creram. Jesus curava. Jesus curava o cego, fazia cego enxergar, fazia o surdo ouvir, fazia coxo andar. Mas ainda assim os fariseus não acreditavam. Porque faltava alguma coisa. E é sobre essa alguma coisa que eu queria falar essa noite. Porque assim, de fato, andar não é tudo. De fato, apesar dele fazer o coxo andar, mas a gente sabe que andar não é tudo. Porque em fé, ficar em pé não importa. O que importa é se meu coração está de joelhos. O que importa é ter o meu coração de joelhos. E aí você anota essa palavra. Você pode repetir comigo: o que importa é ter o meu coração de joelhos. Muitos querem ficar em pé. Poucos querem ter o coração de joelhos. Pessoas que se encontraram com Jesus em pé. Pessoas que jantaram com Jesus lado a lado. Mas poucos estavam bem posicionados. Poucos estavam com o coração de joelhos. E é sobre um coração de joelhos que eu queria pregar essa noite. Amém? Tem uma história na Bíblia que fala em Lucas 7, que nós não vamos abrir, mas você vai lembrar. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. É uma história bem conhecida. Quem conhece? Todos conhecem? Ela descobriu que Jesus estava jantando na casa de um fariseu. Jesus foi convidado por um fariseu para jantar. E naquele momento, o fariseu estava com Jesus na mesa, lado a lado. E aquela mulher descobriu que Jesus estava lá e chegou naquela casa, se posicionou aos pés de Jesus e chorava e limpava os pés de Jesus com os próprios cabelos. Naquele momento, existiam duas pessoas, o fariseu e aquela mulher, a mulher pecadora. O fariseu, apesar de estar ao lado de Jesus,
o coração dele não estava ajoelhado. Mas aquela mulher pecadora estava com o coração ajoelhado, aos pés de Jesus, perto de Jesus. E eu pergunto a você, essa noite, como nós estamos? Como nós temos nos posicionado diante do Senhor? Nós estamos numa reunião com Ele aqui. Onde você está nessa mesa? Você é o fariseu? O coração está de joelhos ou você tem um coração de pé, altivo? É sobre isso. O que seria um coração de joelhos? E para a gente ilustrar mais sobre um coração de joelhos, entender mais sobre o que é isso, eu queria que a gente abrisse em Lucas 10. Lucas 10. A gente estava bem pertinho, né? Lucas 10, de 38 a 42. Também é uma história muito conhecida, a história de Marta e Maria. Ela fala sobre, apesar de parecer uma história simples, mas ela fala sobre coisas profundas na palavra. Fala sobre proximidade, fala sobre postura, fala sobre posicionamento, intenção. Lucas 10, de 38 a 42 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha aí como Marta falou com Jesus. Né? Ordena-me, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Meus irmãos, as nossas ações revelam o nosso coração. Não tem como ser diferente. Por mais que a gente tente esconder, mas as nossas ações revelam o nosso coração. Se o coração está de joelhos, ou se o seu coração, por exemplo, está agitado, como o coração de Marta. Nessa casa, existiam duas mulheres, Marta e Maria. Marta, apesar de servindo ao Senhor, ela estava atarefada, estava agitada, estava ansiosa. E Maria, sentada aos pés de Jesus, ouvindo e bebendo, e com sede e fome da palavra de Jesus. Dois corações, um coração de joelhos e um coração agitado, ansioso. Muitas vezes a gente passa por períodos da nossa vida onde o nosso coração está agitado, o nosso coração está ansioso. E o que nós precisamos desenvolver em nossa vida é um coração de joelhos. É um coração que confia no Senhor, que se submete ao Senhor, que se aproxima do Senhor. Um coração que tem uma intenção de adorar o Senhor. Veja bem, onde elas estavam? O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a proximidade. Você pode repetir? Proximidade. Onde elas estavam? Maria estava onde? Perto de Jesus. Se você for perceber nessa cena, Maria estava perto. Se você for ler aqui, ela tinha uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Onde estava Marta? Aqui ele diz, está ocupada em muitos serviços, agitava-se de um lado para outro, de um lado para outro. Esse era o lugar onde Marta estava, de um lado para outro. Maria estava suficientemente perto de Jesus. Marta
apesar de estar servindo, ela não estava perto o suficiente para ouvir o que Jesus dizia. Maria estava numa posição onde ela conseguia ouvir o que Jesus dizia. E nós? Será que nós temos nos colocado em uma posição onde nós conseguimos ouvir a voz de Jesus? Nós já pregamos isso uma vez sobre estar suficientemente perto de Jesus, perto de Deus. A melhor posição de se estar é suficientemente perto de Jesus. E como a gente sabe se está perto o suficiente dele? É quando a gente consegue ouvir a sua voz. Os discípulos estavam perto de Jesus. Por estarem perto de Jesus, eles não só ouviam a voz de Jesus, mas entenda, Jesus falava parábolas a todos. Falava a todos por parábolas. Mas aqueles que eram seus, o que estavam perto dele, ele explicava o que era a parábola. Sabe, uma coisa é você ler a palavra, uma coisa é você ler essa palavra corrido, ler naquele plano anual, ou então você lê no dia que você esteja buscando a palavra, mas ainda está naquela correria. Uma coisa é você ler assim, outra coisa é você se aproximar do Senhor, em oração ou em adoração, meditando ao Senhor, buscando a palavra e lendo a palavra, dizendo: Senhor Deus, me explica o que está sendo dito agora. Senhor Deus, como eu consigo aplicar isso à minha vida? Senhor Deus, o que é que tu queres dizer para mim nesse momento? Quando você obtém essa postura de um coração de joelhos, você obtém a resposta do Senhor. Amém? Maria estava nesse lugar, no lugar perfeito. E interessante, Marta, apesar de estar servindo a Deus, ela não estava ouvindo a Deus. Já pensou nisso? Todos nós aqui estamos na igreja, e muitos de nós aqui, quase a maioria, já tem um ministério, já trabalha para o Senhor, mas a gente precisa ter o cuidado. Os obreiros, os pastores, os ministros do grupo de louvor, a gente pode estar servindo a Deus, porém não ouvindo a Deus. Marta estava nessa condição. Marta, exato. Ela estava servindo ao Senhor e, por estar agitada de um lado para outro, ela não conseguia ouvir a voz de Deus. Será que a gente tem parado? Será que a gente tem ficado perto do Senhor o suficiente para ouvir a sua voz? Ou a gente está que nem Marta? Sabe, é quando servir me impede de ouvir. É quando servir me impede de ouvir. É quando minha religiosidade atrapalha a minha espiritualidade. Nem digo mais religiosidade com aspas. Porque, teoricamente, o seu encontro com Deus não deveria atrapalhar o seu escutar do Senhor. Não deveria atrapalhar a sua espiritualidade. Mas quando isso se torna apenas algo religioso, você não consegue um encontro real com Deus. Eu espero que todos que estejam aqui estejam encontrando o Senhor de fato, efetivamente. Não tenha vindo aqui somente para uma reunião simples, ver pessoas, ou vir cantar e ouvir uma palavra de homens, mas que você possa ter vindo ouvir da parte do Senhor, com o coração aberto, sentado aos pés dele, próximo a ele, de forma que você consiga ouvir a sua voz. Não é a minha voz, é a voz do Senhor no seu coração, ecoando no seu coração. Não deixe nada te distanciar dele. Você pode dizer para a pessoa do lado: não deixe nada te distanciar de Deus. Existem muitas coisas que podem nos distanciar de Deus. A mais conhecida é o pecado. O pecado nos distancia de Deus. O pecado tem relação com a nossa carne. E todo mundo fala: é o pecado. Tudo é sempre a culpa do pecado, ou então do diabo, não é isso? Tem outra forma, outro agente que nos distancia de Deus, que é o mundo. O mundo também, todo mundo culpa o mundo nos distancia dele, e de alguma forma, ou a pessoa servindo ao mundo, ou ela se envolvendo com as coisas do mundo, ou então da forma mais simples, ativismo no trabalho, ativismo
do dia a dia, você começa a se distanciar de Deus. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, todo mundo viu casos sobre isso. A parábola do semeador, se eu não me engano, é a terceira cenário que Jesus coloca lá, quando a semente entra no solo. O solo até que recebe e a semente começa a crescer. O que é que acontece? Os espinhos que estão do lado sufocam aquela árvore. Sabe o que é isso? É o mundo, são as coisas da vida, as ansiedades da vida, sabe? Tudo isso, todo mundo sabe que existe, mas existem coisas simples que não são pecado, que também nos distanciam de Deus. As distrações da vida nos distanciam de Deus. Às vezes a gente dá muito importância a coisas que têm pouca importância. E tem vezes que a gente começa a usar esses aparelhinhos aqui, seus celulares, as suas TVs e a sua internet. E são coisas simples, é o Netflix, o filme, o cinema. Mas quando você começa a colocar isso como prioridade, a palavra de Deus fica lá no final. E quando você quer ouvir a voz de Deus, você estava agitado de um lado para outro, que nem Marta. De uma rede social até outra rede social, da rede social para a TV, depois desliga, vai para o cinema, depois vai para o seu grupo, do colégio, do trabalho, volta, para lá e para cá, distrações. Não é pecado, mas lhe distanciou do Senhor de alguma forma. Você entende isso? E por fim, o que menos a gente espera é a gente servindo a Deus, mas longe do Senhor, ao ponto da gente não conseguir ouvir a voz dele. E esse é o cenário de Marta, diante de um ativismo religioso, de um ativismo espiritual, trabalhando para Deus, correndo para Deus, para servir a Deus, porém não escutando a voz dele. Um dia, a gente, em outra igreja, eu, meu irmão, minha família, Timóteo lembra disso também, a gente, semelhante à colisão, a gente tinha uma programação de jovens chamada Louvor e Arte. E a gente corria muito. Naquela época a gente era mais Marta do que Maria. E a gente corria, fazia isso, fazia uma peça, fazia uma música, fazia um momento legal e tudo. E esquecia de orar, irmão. Esquecia de orar. O mais importante, receber a palavra rema de Deus para aquela noite. Sabe? Parar um pouquinho, ouvir a voz de Deus, o direcionamento sobre o que nós iríamos ministrar à igreja. E um dia, teve um sábado que a gente levou um grande susto. Foi o primeiro. Teve uma peça, e do louvor, a gente faz tudo, né? Aí acaba de tocar, vamos tirar daqui, vamos ajeitar, vamos tirar todos os instrumentos daqui, porque agora vai ter uma peça, desliga as luzes. E aí eu fui tirando as coisas, aí eu peguei no microfone, rapaz, quando eu vi um choque. Eu levei um choque de 220 volts. Eu não sou multímetro não, mas eu senti. Era 220 volts. A gente sabe que aqui a rede é assim, em Fortaleza. Mas foi de um jeito que eu não consegui me mexer. E para mim, eu estava gritando. Mas o meu colega que estava na minha frente, ele não ouviu um grito, ele ouviu um gemido bem baixinho. Quando ele percebeu isso, ele disse, rapaz, o Wesley levou no choque. Aí ele me deu um chute. Puf. Aí foi quando... Ele ia morrer também, né? Mas o chute foi tão forte que ele realmente desgrudou a minha mão do microfone e eu levei esse choque tremendo. Depois o meu cabelo ficou assim, ó, para cima. O meu irmão começou a rir de mim, tal, no final. Aí passou a peça, teve uma palavra e no final teve um louvor. Aí foi a vez dele. Aí ele pegou a guitarra. Quando ele pegou a guitarra, o mesmo choque ele levou. Ele pegou a guitarra e jogou no chão. Caiu no chão, cheio de formiga morta. Eu não sei o que foi aquilo, se foi o choque, se foi o peso da guitarra, mas estava lá no chão. Ele levou o mesmo choque, ia morrendo também. Nós dois. Eu disse, ó, bichão, foi rir de mim. Não, brincadeira. Foi sério. E o inimigo está aí, é uma batalha espiritual. Sabe, a gente precisa estar ligado nas coisas de Deus, não somente servir a Deus no ativismo para lá e para cá. Existem coisas que o Senhor quer nos mostrar, coisas que o Senhor quer nos direcionar.
todo acampamento é assim, todo acampamento tem dificuldade. No começo, o primeiro dia, meu irmão, é peso. Pessoas que não vão, pessoas que pediram ao Senhor, passaram 2 meses orando, no dia acontece um problema. Quem sabe disso? Muita gente entende isso, porque passa por isso, porque viram casos, lutas espirituais. Nós precisamos estar perto do Senhor e ter cuidado, que mesmo trabalhando para Deus, a gente corre risco também de não ouvir a Deus. Então nós precisamos ter o discernimento para entender se nós estamos suficientemente perto de Deus ou não. Fica aqui a minha orientação, a minha recomendação para cada um. Entenda, sinta, busque ao Senhor, veja se você está ouvindo. Se você não está ouvindo, você não está suficientemente perto do Senhor, como Maria estava. Talvez você esteja que nem Marta. Mas o que é que tem a ver com coração de joelhos? Um coração de joelhos me leva para perto do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Um coração de joelhos me leva para perto do Senhor. Proximidade. A segunda coisa é postura. Onde elas estavam? Maria, ela estava sentada. Marta estava em pé. A postura de Maria, sentada aos pés de Jesus, nos passa uma ideia de submissão, uma ideia de humildade. Enquanto Marta estava em pé, para lá e para cá, e não estava muito preocupada com o que Jesus dizia. E qual tem sido a nossa postura quando estamos perto do Senhor? Sabe, já resolveu o primeiro problema, você está perto. Conseguir, proximidade. Primeira fase. Mas tá bom, você está perto dele em pé ou você está sentado? Você está em uma postura de humildade, como a Juliane falou sobre o publicano e o fariseu. Postura de humildade. Postura, era o publicano e o pecador, né? O pecador e o publicano. Você está perto do Senhor, falando com Ele, mas com que postura você está conversando com Ele? Sabe? Recebendo o quê? Como? Sabe? Maria estava sentada submissa. Marta estava para lá e para cá. Mas, uma vez Marta chegando perto, ela continuava submissa? Aliás, era submissa que nem Maria? Também não. Aí você vai ver um segundo ponto. Além da postura, eu quero lhe dizer que um coração de joelhos revela humildade. Desenvolva um coração de joelhos. Desenvolva um espírito humilde, um espírito submisso, primeiramente a Deus. Primeiramente às coisas de Deus. E em segundo lugar, ao seu irmão. O Senhor Jesus disse que nós devemos considerar aquele que está do nosso lado maior do que nós. E isso é totalmente contrário às ideias do mundo. É totalmente contrário ao que o mundo prega. Que fica ali empoderando, que você deve ser o tal, e ninguém é melhor do que você. E se você for fazer esses cursos aí que tem por aí, de coaching, de tudo, então eles injetam um ânimo em você dessa forma. Mas não é dessa forma que Jesus injeta ânimo em nós. Ele injeta ânimo em nós, nos trazendo para perto dele. Mas nós precisamos estar submissos a Ele. E então, submissos a Ele, então, humilhados perante Ele, nós seremos exaltados. Amém? É isso que o Senhor espera, é assim que o Senhor nos coloca. São essas leis, essas regras espirituais que nós precisamos entender. A terceira coisa que eu gostaria de falar com a igreja é sobre a intenção. Para quê? Maria aproximou-se de Jesus. E se você for perceber por que e para que ela aproximou-se. Maria, versículo 39, estava, na minha versão, Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então Maria se aproximou de Jesus para quê? Para ouvir Jesus. Mas tem uma
momento aqui que diz que Marta se aproximou de Jesus. Ela não estava só correndo, teve uma hora que ela se aproximou de Jesus. Foi para ouvir os ensinamentos? Foi para quê? Aí tem assim, ó, então, versículo 40, Marta se aproximou de Jesus. Aí Jesus, oba, aí vem Marta também ouvir. Ela diz, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui sozinha? Ordena-lhe hoje que ela venha me ajudar. Então Marta se aproximou de Jesus para reclamar, para murmurar. E algumas vezes nós nos aproximamos de Senhor para reclamar, para murmurar. E nós precisamos entender que um coração de joelhos, ele revela humildade. Um coração de joelhos tem fome e sede de Deus. Quando você se aproxima de Deus, não é para reclamar, não é para murmurar, não é para aprender mais dele, é para ouvir mais dele. Sabe, tem gente que chega na igreja e chega reclamando, chega murmurando. Que tal chegar adorando? Que tal chegar buscando mais o Senhor? Porque certamente Ele te dirá algo diferente, certamente Ele dirá algo impactante, certamente se você chegar com esse coração de joelhos, o Senhor te alcançará. Amém? Proximidade, postura e a intenção. A intenção de Maria foi ouvir, aprender, conhecer mais de Deus. A intenção de Marta foi reclamar, foi murmurar. E por fim, posicionamento. É diferente de postura, sim. Posicionamento. Aqui na minha Bíblia, então, tem uma palavra que eu não conhecia. Maria quedava-se enquanto Marta agitava-se. Eu fui olhar no dicionário o que é quedar-se. E quedar no dicionário significa deter-se, ficar ou demorar-se em um lugar. Parar. Então Maria estava parada. Estava detida. Estava lá, paradinha em frente ao Senhor, buscando e ouvindo e bebendo das coisas de Deus, enquanto Marta estava agitada. E agitar-se é mover-se com frequência, é mexer-se, é tornar-se inquieto, é perturbar-se no dicionário. Sabe como está no nosso coração? O nosso coração, como está posicionado, como ele tem posicionado a nossa vida diante de Deus. Será que nós temos conseguido parar para falar com o Senhor? Parar para ouvir o Senhor? Será que a gente consegue demorar na presença de Deus? Ou a gente vive nessa correria, essa correria de Marta? Será que o Senhor não está te chamando hoje para parar mais? Para ser como Maria? Sabe, ter um coração de joelhos, porque um coração de joelhos, ele traz estabilidade, ele traz quietude e traz paz. Enquanto um coração agitado, um coração ansioso, traz inquietação, agitação e perturbação. Existe um versículo em Lucas 12 que fala assim, não andeis ansiosos. Jesus fala para todos nós. E ele diz assim, a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Não vos entregueis às inquietações. Não vos entregueis às inquietações. Quantos de nós temos nos entregado às inquietações? E elas não têm deixado algum de nós dormir, viver de forma plena, com paz. Sabe, são duas mulheres que serviam ao Senhor, que adoravam ao Senhor, mas uma entregava o seu coração às inquietações, entregava a sua vida às inquietações. E uma, apesar de serva do Senhor, ela tinha um coração perturbado, um coração ansioso. E a outra tinha um coração de joelhos, um coração que adorava, um coração que gerava paz, que gerava estabilidade. Quem quer um coração dessa forma? Um coração de joelhos nos posiciona aos pés de Jesus. Amém? Um coração de joelho nos posiciona aos pés de Jesus. Essa é a primeira história. E a segunda história é a história de Zaqueu. Nós já falamos sobre ela, a igreja conhece, existem músicas, cânticos, mas se você for entender, se você for analisar Zaqueu, você vai perceber
que aquele homem tinha um coração de joelhos. Apesar de ser o que ele era, de estar como ele estava, ele se apresentou diante do Senhor de joelhos. Se você abrir em Lucas 19, de 1 a 10, é só correr um pouquinho para frente, você vai encontrar essa história. E ela é uma história curta. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Sabe, ele era o cara mais rico da cidade, ou um dos mais ricos da cidade. Ele era um cara que era um publicano. Quem era o publicano? Aquele que cobrava impostos para o Império Romano. E ao cobrar impostos, ele muitas vezes roubava, ele cobrava mais do que a pessoa devia. E ele acumulava tesouros para si, um cara rico. Mas quando viu que Jesus atravessava para a cidade, o coração dele pulsou por Jesus. E a palavra diz no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. Porque um coração de joelhos, ele busca ao Senhor. E o coração daquele homem começou a se posicionar e ficar de joelhos. Ele começou a buscar quem era Jesus, e para ver quem era Jesus, porque ele tinha baixa estatura, ele, apesar de ser rico, apesar de ser o maioral dos publicanos, é como diz na Bíblia, ele entendeu de subir em um pé de sicômoro, como diz aqui na minha versão. Que na realidade, meus irmãos, é uma árvore tão grande quanto uma mangueira como essa. E ele não pensou no status dele, ele não foi altivo, ele na realidade se humilhou. Eu quero ver Jesus, não importa como, e subiu na árvore. Porque um coração de joelhos, ele se humilha na frente do Senhor. E por ele estar nessa intenção, por ele estar com esse coração, Jesus passou por ali. Ele poderia ter tratado Zaqueu como tratava os fariseus. Porque para os fariseus, ele disse: sepulcro caiado. Vocês são bonitos por fora e podres por dentro. Para Zaqueu, ele podia ter dito: você é um ladrão. Fique aí mesmo, então desce daí para apanhar. Chicote, como ele fez com as pessoas lá no templo. Mas foi o que ele disse para Zaqueu, com todo amor e toda graça, toda misericórdia. Ele disse: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Porque o Senhor, ele não resiste a um coração de joelhos, a um coração humilde, um coração que se humilha, um coração que o busca. E muito mais do que isso, quando Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, você vai perceber no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6, ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. O coração de joelhos recebe ao Senhor com alegria. Eu não sei como você tem recebido a palavra dele, como você tem chegado a um culto, como você tem recebido os louvores que têm chegado a seus ouvidos todos os dias, como você tem recebido a palavra de Deus, como você tem recebido o conselho dos irmãos mandados pelo Senhor, mas o fato que um coração de joelhos se alegra ao receber Jesus, a palavra dele, o que vem dele. Zaqueu se alegrou. E no versículo 7 diz: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara um homem pecador. 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Um coração de joelhos se arrepende. É um ponto. Um coração de joelhos se arrepende. E vai além. O segundo ponto é que um coração de joelhos, além de se arrepender, ele restitui. Você entende isso? Zaqueu somente não se arrependeu. Ele disse: olha, eu entendo o que eu fiz.
e eu restituo até 4 vezes mais a quem eu roubei. Essa deve ser a nossa postura, a nossa ação. Reflexo de um coração de joelhos, quando a gente entende que fez algo errado. E se nós podemos restituir esse alguém a quem nós ferimos, a quem nós defraudamos, se houver oportunidade de restituição, nós devemos restituir sim, com uma ação de graças ao Senhor, ação de arrependimento ao Senhor, como ação de um coração de joelhos. Amém? O Senhor, Ele vai te guiar. O Senhor, de alguma maneira, quando Ele colocar no teu coração que você pecou, quer seja o marido discutiu com a mulher, quer seja a mulher discutiu com o marido, quer seja o filho com o pai com a mãe com o filho, o Senhor coloca no coração. E sabe qual seria a restituição? Um pedido de perdão, um pedido de desculpas. Existem várias maneiras de restituir alguém, não é só financeiramente. O Senhor coloca no teu coração e vai te dar a estratégia. E você vai entender uma mudança na sua vida. E olha a consequência melhor. Jesus disse no versículo 9, e hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Zaqueu foi salvo. Zaqueu alcançou a salvação. E um coração de joelhos alcança a salvação. E é bem-vindo à família de Deus. Amém? E meus irmãos, para finalizar, eu já peço à igreja, por gentileza, para ficar de pé. Eu queria que você voltasse, se possível, a Lucas 18, de 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano. Propôs-lhe também essa parábola e alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si, para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Versículo 13 diz que o publicano estava em pé, assim como o fariseu estava em pé. Mas embora o publicano estivesse em pé, o seu coração estava de joelhos. Você, meu irmão, está em pé agora, mas eu espero que o seu coração esteja de joelhos. Que o seu coração esteja como o coração desse publicano, um coração que se humilha diante do Senhor, um coração sedento diante do Senhor, um coração que reconhece que o Senhor é o Senhor. Nós precisamos desse coração, nós precisamos dessa postura de coração, que não tem muito a ver com a nossa postura física no culto. Se você está de pé, se você está sentado, se você está de joelhos, se você está de braços para o ar, o que importa, meu irmão, é se o seu coração está de joelhos ou não.